No vídeo de hoje, eu separei 6 discos para vocês que contêm músicas que ultrapassaram a barreira do rock and roll, saíram dos discos e foram direto para as FMs e para as paradas de sucesso. Algumas delas chegaram até a tocar em trilha de novela. Então, segura aí que após a vinheta a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são esses sons aí, tá? Então, sai daí não, segura aí. Ali nos anos 80, anos 90, era muito comum uma música, principalmente as baladas, né, saírem dos discos de rock, de metal, de AOR e irem direto para tocar nas rádios, nas paradas de sucesso e ultrapassavam essa barreira, vamos dizer assim, que é o rock, né, que nunca foi um mainstream, né? Então sempre foi um estilo um pouco mais ligado ali no underground, mas que existem inúmeras situações onde isso, em alguma situação, né, ultrapassou essa barreira. Então, na grande maioria das vezes, como eu falei, são músicas românticas, são baladas, com raras exceções, né, que a gente tem ali também alguns sons um pouco mais agitados, mas na grande maioria das vezes são grandes baladas, power ballads, de grupos que ficaram assim marcados na história, né, do rock e também que até hoje tocam ainda nas FMs aí, nesses programas de flashback que a gente tem aí, eu acho que espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, tá? Então eu separei, como eu te falei aqui, umas 6 bandas, 6 discos aqui, que eu pesquisei aqui, que são casos em que as músicas tornaram-se, grande maioria das vezes, top 1, né, os singles, em primeiros lugares ali nas paradas de sucesso, principalmente nos Estados Unidos, Europa e até aqui no Brasil, e resolvi trazer esse assunto aqui para a gente conversar um pouco sobre eles, tá? Então, começando aqui com uma bandaça, né? Uma bandaça ali surgida inicialmente nos anos 70, mas esse disco aqui é aqui dos anos 80, na verdade é de 1990 esse disco aqui. Ele é o 9º álbum de estúdio da banda, né? Bad Company, que é uma banda já bem longeva ali dos inícios dos anos 70, vindo depois já de uma outra grande banda, o Free, né? Alguns membros remanescentes do Free, principalmente o vocalista Paul Rogers, né? Ficou ali, montou o Bad Company, teve um grande sucesso ali nos anos 70, mas saiu, foi montar um outro super grupo ali também com Jimmy Page, né? Que é o The Firm, que depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre eles. Mas nesse disco aqui, a banda atingiu disco de platina, um top número 1, né? Um single número 1, que é exatamente a balada If You Needed Somebody. Uma musicaça. Aqui a banda já contava com o Brian Howe nos vocais, um cara também com uma história bem bacana na música aí, que desde o início ali do metal na New Wave of British Heavy Metal, teve uma participação ali no White Spirit, uma banda bem clássica do estilo. Depois fez alguns discos com o Ted Nugent, o Penetrator, que é um dos grandes discos do músico, que eu acho muito bacana, tem os vocais do Brian Howe, e ele foi convidado a substituir o Paul Rogers aqui no Bad Company, tá? Esse disco aqui ele atingiu vendas imensas, ele chegou na 35ª posição da Billboard e o single atingiu o número 1 nos Estados Unidos. Vendeu mais de 1 milhão de cópias, muito e principalmente por conta dessa grande música que toca demais, tocou aqui no Brasil muito nas FMs aí, né, nesses programas voltados para esse estilo musical, principalmente ainda nos flashbacks. Mas o disco como um todo é muito bom, mas em especial destaco essa música, a If You Need Somebody, que é uma musicaça. Então, Bad Company, o Holy Water. Em 1989 foi formado também um supergrupo, né, contendo grandes músicos que vieram de outras bandas já conhecidas no mercado, né, músicos americanos e ingleses que se juntaram para formar um outro band, mas o Bad English.
supergrupo, lançou o seu primeiro disco auto-intitulado exatamente em 1989 e atingiu também em cheio as paradas de sucesso com a música When I See You Smile. Grande balada que tocou demais, toca demais até hoje aí nas FMs. Música realmente maravilhosa, né? Aqui a banda, como eu falei, membros do Journey e do... que são, né, os membros do Journey que vieram, o Jonathan Cain, que era tecladista, o Neil Schon, grande guitarrista que vieram do Journey. Temos aqui o vocalista John Waite e também o baixista Rick Phillips, que vieram de uma outra banda também, que fazia um estilo muito parecido, que é o The Babys. Tá aqui os dois aqui, tá? Na época do The Babys. Mas o assunto aqui é o Bad English e o seu top hit When I See You Smile. Chegou em primeiro lugar nas paradas americanas, nas paradas inglesas, atingiu altas posições no mundo todo e transformou esse disco aqui em um fenômeno de vendas, atingiu dupla platina, vendeu mais de 1 milhão de cópias, tá? Sucesso total no mundo todo, um descasso. Além desses 4 músicos que eu falei, nós temos também a presença aqui do Jim Castronovo, né? O cara que estava mais ou menos estreando aqui, mas um exímio baterista, espetacular baterista, que hoje, inclusive, faz parte do Journey, entra e sai, tem outros projetos também bem bacanas aí, mas esse disco é incrível e essa música When I See You Smile é simplesmente maravilhosa. Quem não conhece, vale muito a pena dar uma checada e curtir demais esse som, que é incrível. Então, When I See You Smile, o outro sucessaço do Bad English. When I see you smile, I can face the world. Em 1984, a gente tem aqui o lançamento de um outro clássico, né? De uma banda também já bem antiga, já desde o início, final dos anos 60, início dos anos 70, que é o Chicago, que lançou o seu incrível Chicago 17 em 1984. Apesar do nome ser 17, né, o Chicago tem essa característica de ter os álbuns numerados aqui. Esse é o 14º álbum da banda, tá? Ele foi lançado em 84, produzido aqui por ninguém mais, ninguém menos que o David Foster, um cara gigantesco no mercado aí, ganhador de simplesmente 16 Grammys, né? Então, um cara que chegou para trazer ainda mais brilho à carreira do Chicago, que já estava se acostumando ali, né, a ter hits nas paradas de sucesso, e aqui ele tem um estourado que chama-se When You're the Inspiration, uma musicaça composta pelo Peter Cetera e pelo David Foster, tá? E tem uma história muito pitoresca, vamos dizer, sobre a composição dessa música, né? Tem uma entrevista do Peter Cetera falando que ele recebeu uma ligação do David Foster dizendo que estava em estúdio com o Kenny Rogers, né? Um outro grande artista americano, e que o Kenny Rogers queria uma música composta pelo Peter Cetera. E ele falou, olha, eu estou indo, hoje agora à tarde eu estou indo para a Itália, né? Vou passar 2 semanas lá e de repente, se você quiser, quando eu voltar, eu entro em contato e a gente faz o possível aí para fazer uma música para ele e tal. E ele falou, não, tem que ser agora. Aí ele disse, não, então vocês vêm até a minha casa aqui que a gente pode ver o que faz, né? Então começaram a compor a harmonia do que viria a ser a You're the Inspiration. Nesse caso, o Peter Cetera foi para a Itália, passou os 2 semanas que ele ia passar lá, né? E ele estava, no momento, estudando muito e escrevendo sobre Michelangelo. E a música ainda não tinha letra, e ainda só tinha a harmonia, né? Então ele resolveu, pensando no Michelangelo e nas obras que ele estava vendo lá pela Itália, ele disse, pô, Michelangelo é a minha inspiração, então You're the Inspiration. Foi o tema que ele usou para daí construir a letra. Só que quando voltou aos Estados Unidos, o disco do Kenny Rogers já tinha sido finalizado, né? Então, azar dele que a música acabou nesse grande disco aqui do Chicago e também tornou-se
um estouro. Foi essa música, alavancou demais as vendas desse álbum. Ele até hoje é o álbum mais vendido da história do Chicago, que não é pouca coisa, né? Ele vendeu mais de 6 milhões de cópias no mundo todo, platina quádrupla, né? Nos Estados Unidos, e atingiu os top ones em todas as paradas naquele ano, tá? Então, mais um descasso, assim, que merece ser ouvido, não só pela You're the Inspiration, mas o tema aqui são as músicas que ultrapassaram, né, a barreira do rock, vamos dizer assim, e foram parar nas FMs e nas paradas de sucesso do mundo todo. E esse é um outro exemplo maravilhoso, You're the Inspiration, Chicago 17. You're the meaning in my life. You're the inspiration. You bring feeling to... Mais um caso aqui de música que ultrapassou todas essas barreiras do rock, do metal. Vai para essa banda aqui, né? Extreme, que em 1990 lançou o seu segundo disco, o Pornography. E por conta muito dessa música, que chama-se More Than Words, uma balada lindíssima, acústica, alcançou níveis de popularidade incríveis e eu acho que nunca nem imaginados pela banda, tá? É uma banda que tem uma característica de fazer um heavy metal, um hard rock, até muito grooveado, puxado por funk, e a More Than Words, ela simplesmente não tem nada a ver com o que a banda fez até então ou viria a fazer, tá? Essa balada acústica somente na voz do Gary Sharon e nos violões, né, do Nuno Bittencourt, e transformou a banda num fenômeno. Essa música tocou e toca ainda todo mundo. Eu acho que mesmo quem não sabe o que é rock and roll, quem não sabe o que é heavy metal, conhece essa música, porque ela realmente ultrapassou todas as barreiras possíveis, né, para se tornar um hit pop de todos os tempos, né? De realmente que ficou e vai ficar ainda gravado na memória, e vai tocar por muito tempo dentro da história da música, né? Então aqui a banda na época fazia um som realmente totalmente diferente, né? Você vê aqui o estilo dos caras, aqui eles faziam um som, como eu falei, um heavy metal bem funkeado, né? Com muito balanço, muito groove, muito peso, uma banda altamente competente, né? Muito boa. O Gary Sharon depois chegou a tocar no Van Halen, né? Cantar no Van Halen em substituição ao Sammy Hagar. Lançaram um disco que infelizmente não foi muito bem recebido, não por conta da qualidade do Gary Sharon, eu acho que não, as composições realmente não eram realmente essas coisas todas assim para levar o disco à frente. Mas ele, no Extreme, realmente fez um trabalho maravilhoso. E a More Than Words é um exemplo disso, né? Chegou no top 1 nos Estados Unidos e na Europa. Aqui tem outro top 1 também, que é uma outra música chamada Wholehearted, que também segue mais ou menos o mesmo estilo, um pouco mais cadenciada, né? Não tão puxada para o heavy metal como as outras músicas da banda, né? Então, esse disco aqui é um disco conceitual que conta a história ali da perda da inocência, mas que é um grande álbum e vai ficar marcado por conta dessa música, né? More Than Words, que consta aqui nesse grande disco. Então, mais uma dica para vocês, More Than Words Extreme. More than words is all you have to do to make it real. Outra grande banda também ali dos anos 70 já, que no início dos anos 80, ali, principalmente em 85, atingiu o seu auge comercial, né? Começou a se acostumar a ter músicas que estouraram na paradas, estouravam nos charts da vida aí, né? Principalmente na Billboard, que foi o Heart, banda das irmãs Wilson, que em 1987 lançou o seu 9º disco, chamado Bad Animals, mais um bad aí para a coleção, mas não nome de banda, e sim o nome do disco. Esse disco aqui ele atingiu a 2ª posição na parada dos Estados Unidos, na Top 100 da Billboard, e o single Alone
música que está aqui no tracklist desse disco, atingiu o primeiro lugar nas paradas americanas, tornando-se um dos principais singles da banda até agora. É uma musicaça, uma power ballad, onde as irmãs Wilson arrebentam, né? Fazem aquele trabalho que elas sempre fazem com muita categoria. Tá aqui as duas. A banda vinha já de um grande sucesso, o disco de 85, auto-intitulado Heart, que também tem várias grandes músicas que tocaram muito, mas nenhuma delas chegou a ser comparada com a Alone, que está aqui nesse disco. Inclusive, eu tenho o single que foi lançado aqui no Brasil dessa música, né? Alone, que na verdade essa música ela não é de composição das irmãs Wilson, né? Ela já é uma regravação de um sucesso. Na verdade não chegou a ser sucesso, mas essa música Alone ela foi composta e gravada a primeira vez em 1983 pelo grupo eletrônico ali chamado I-10, que era composto por dois grandes compositores, que são o Tom Kelly e o Billy Steinberg, que dentre outros grandes sucessos ali, né? Aqui tem a letra de Alone, né? Um singlezinho, que além desse grande sucesso Alone aqui, que eles arrebentaram com o Heart, eles ainda têm no currículo deles True Colors, que foi gravado pela Cyndi Lauper e também pelo Phil Collins, né? A gente tem Eternal Flame, que foi gravado ali pelas Bangles, né? Aquele grupo feminino ali dos anos 80 também. A gente tem I Drove All Night, gravado pelo Roy Orbison e também pela Cyndi Lauper, né? Então, grandes sons também. A gente tem I'll Stand By You, gravado, né, pelos grupos os Pretenders, com a Cindy Hyde, né? Grupo maravilhoso também. E além de Like a Virgin, que é um grande sucesso da Madonna. Todas elas composições desses dois gênios aqui, que também compuseram Alone, que está nesse grande disco aqui, e transformou, né, como o single mais bem sucedido da história do Heart. Esse single ele vendeu mais de 2 milhões de cópias, né, o disco, e o single também vendeu bastante, né, chegou ao top 1 na parada americana, e o disco ainda hoje é um dos discos mais vendidos do Heart. Então, mais uma dica de uma grande balada, Alone, está aqui no Heart, Bad Animals. E fechando a nossa lista, nós temos aqui o In God We Trust, da banda cristã de hard rock, metal, Stryper. Esse é o quarto disco da banda, lançado em 1988, né? E teve aqui um grande hit, principalmente aqui no Brasil, porque fez parte da trilha sonora da novela Salvador da Pátria, que é a I Believe in You. Uma música com um teor, né? Vamos dizer assim, uma letra de duplo sentido, né? Que ela tanto pode ser usada como declaração de amor a Deus, né? Ou a sua entidade superior, ou também uma declaração de amor entre duas pessoas, né? Então, por isso foi que caiu como uma luva aqui nas FMs, e principalmente por ter sido trilha sonora da Salvador da Pátria, né? Então, musicaça aqui, os irmãos Sweet, né? O Robert Sweet e o irmão dele, o Alex Sweet, são os compositores da música, tá? A banda chegou aqui a disco de ouro nos Estados Unidos, vendendo mais de 500 mil cópias desse disco aqui, muito principalmente por conta da balada I Believe in You, mas também por conta de outros grandes sucessos que tem aqui, inclusive uma outra balada muito bonita que também consta aqui no disco, que é a Always There For You. Além disso, né, a banda também tem esse apelo, né, cristão, e era a maior banda nessa modalidade, vamos assim dizer, né, nesse segmento, a essa época aqui. Então, mais um descasso que eu recomendo bastante para vocês ouvirem, quem ainda não conhece, essa grande música, grande balada, que
ultrapassou a barreira do hard rock, do heavy metal e foi parar nas paradas de sucesso das FMs da vida, tá? Então, I Believe in You, Stryper, tá aqui no In God We Trust. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tema aqui. A gente tem várias outras opções. A gente vai fazer outras listas assim, se vocês tiverem gostado, né? Dei dicas aí de músicas que fizeram essa ultrapassagem da barreira do hard rock, do heavy metal, do rock como um todo e foram parar no gosto popular, nas FMs da vida e que estão e fazem sucesso até os dias de hoje, tá bom? Então, mais uma vez, pedir para vocês se inscrevam no canal, é muito importante para a gente que está aqui fazendo produção de conteúdo. É importante para o YouTube saber que o conteúdo é relevante, ele começa a distribuir mais os nossos vídeos para outras pessoas que têm um gosto parecido com o nosso. É importante que você deixe o like, né? Ou o dislike também, tanto faz, tá certo? Ative o sininho aí para você receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. Você vai ser notificado, vai poder ver em primeira mão e também compartilhe aí com quem você acha que pode gostar desse nosso conteúdo aqui, tá bom? Então, muito obrigado novamente para quem ficou comigo até aqui e até o nosso próximo vídeo.